10 conceitos sobre fundos imobiliários para que você possa fazer uma análise mais completa sobre esse tipo de investimento que vem crescendo tanto no Brasil. Primeiro, vamos falar sobre a segurança do investimento. Muita gente olha e fala, pô, fundo imobiliário. E existe aquele conceito de que imóvel é seguro, né? No Brasil existe uma máxima de que, pô, imóvel é um negócio super seguro. E fundos imobiliários, o primeiro conceito que eu quero passar é uma categoria de investimento de renda variável, tá bom? Não é porque é imobiliário que você não tem risco, é uma renda variável e você tem duas maneiras de ganhar rentabilidade com esse investimento. O primeiro, que é o que mais atrai as pessoas, é o fato de ter pagamento de dividendos mensais. Então existe o aluguel desses imóveis que o fundo detém e aí isso é transformado em aluguel mensal. Isso é muito seguro, muito estável, né? De maneira geral, a grande maioria dos fundos apresentam um aluguel mensal estável. Porém, a segunda forma de você ganhar rentabilidade através de fundos imobiliários é com a cota. Quando você investe em um fundo, você compra uma cota desse fundo. E essa cota tem um valor. Se esse valor subir, você ganhou também com a valorização da cota do fundo, além dos aluguéis. Agora, se esse valor cair, se o valor da cota reduzir, você vai ver seu patrimônio ali reduzindo. E se por acaso você precisar vender essa cota para ter acesso ao dinheiro nesse momento, você pode ter que vender com prejuízo, tá bom? Isso é uma coisa muito importante. Vou dar uma olhada rápida aqui nos gráficos, vou te mostrar o efeito do coronavírus, inclusive, nas cotas de fundo imobiliário. Teve um efeito de curto prazo muito forte, tá? Mas é importante você saber que é uma renda variável. Bom, vamos lá, pessoal. Isso daqui é um programa para acompanhar as cotações da Bolsa de Valores. E é possível também acompanhar as cotações dos fundos imobiliários. Então aqui tem uma lista dos principais fundos imobiliários do Brasil, tá? Não são somente esses, mas a título de exemplo funciona. E aqui na tela está o IFIX. Eu vou falar um pouco mais para frente no vídeo sobre o IFIX, mas ele nada mais é do que o índice dos maiores fundos imobiliários do Brasil, tá bom? Semelhante ao Ibovespa, que é um dos maiores, é o índice das maiores ações do Brasil. O IFIX, ele traz aí um resumo de como está o mercado de fundos imobiliários, tá bom? É o índice dos fundos imobiliários. Então, se a gente olhar aqui, cada barrinha dessa é uma semana, tá? A gente pode trocar aqui, pode colocar um dia, por exemplo, mas se a gente coloca um dia, a gente consegue ver menos tempo, né? Então começa aqui em fevereiro de 2020, por exemplo, e vem aqui até setembro de 2020. Aqui a gente consegue já ver o Covid, né? Olha só como é renda variável. Em média, o IFIX lá no começo de março, ele caiu em alguns dias, ó, vamos pôr até aqui, chegou a cair 26%, 27% em 11 dias. Ou seja, o valor médio das cotas dos fundos, dos maiores fundos do Brasil, fundos imobiliários do Brasil, chegaram a cair aí 27% em 11 dias por causa do coronavírus. Se você precisou vender nesse momento a sua cota do fundo de fundo imobiliário porque precisava do dinheiro, por exemplo, você teve que vender com prejuízo, tá bom? E em seguida ele recuperou, né? Demorou alguns meses, 120 dias como a gente consegue ver, mas recuperou 28%, ainda não chegou no patamar anterior ao Covid, né? Mas recuperou bastante. Então, da mesma maneira que, se você tinha o fundo aqui e teve que vender aqui, você vendeu com prejuízo. Mas se você, tinha conhecimento na época, aproveitou esse momento de queda do valor das cotas para comprar o fundo, comprou aqui, por exemplo, hoje você teve uma rentabilidade média só do valor da cota, fora os dividendos, de 27%, tá? Isso olhando para o IFIX. Mas eu vou abrir um pouquinho aqui, não vou deixar um dia, vou deixar uma semana, porque daí a gente consegue olhar mais para trás, desde lá do final de 17, e repara, né? O valor médio das cotas vai para cima, vai para baixo. Desde 2018 ele sobe com muita consistência, chega lá em cima no final de 2019, aí despenca com o Covid e agora dá uma retomada, tá? Agora, esse daqui é o índice. Vamos olhar fundo por fundo para vocês verem como é importante escolher um bom fundo, porque tem fundos que performam melhor e tem fundos que performam pior, tá bom? Então aqui, lá desde 2017, né, você vê que o fundo vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo.
esse fundo acompanhou um pouquinho do IFIX. Todos esses fundos aqui fazem parte do índice, tá? Então alguns vão ter muita semelhança com o índice. Mas vamos lá, vou passando. Ó. Bastante variação. Olha esse fundo aqui, ele sobe, desce, recupera, né? Isso aqui é queda do coronavírus, ó. Recupera, depois cai de novo, né? Pô, olha só, no coronavírus ele chegou a cair aqui 22%, depois subiu 28%, depois caiu de novo 13%. Então, isso tudo para mostrar que é renda variável, tá? Se você não tiver conhecimento, você pode tomar uma surpresa negativa, tá? Enfim, acho que já está de bom tamanho aqui, só para ilustrar o que eu quis dizer como renda variável. Reparem que aqui na queda do Covid tem fundos que recuperam e fundos que não recuperam ainda, como esse recuperou parcial, né? Caiu até, estava aqui em cima, recuperou até aqui. Enfim, podemos ficar olhando, esse recuperou mais, tá bom? Então assim, se você entrar na hora errada, você pode sentir o valor da cota caindo. Se você entrar na hora certa, tiver conhecimento, você pode ganhar não só os dividendos, mas também pode ganhar aí uma eventual valorização da cota, tá bom? Como renda variável, é muito importante que você tenha conhecimento e conceitos o suficiente para você tomar a decisão de investir e acompanhar esse investimento. Segundo conceito, vamos fazer uma comparação com o mercado financeiro. Por quê? Porque é muito importante a gente entender qual é o concorrente dos fundos imobiliários, né? Se existe dinheiro indo para os fundos imobiliários, as cotas podem se valorizar. Se existe dinheiro saindo dos fundos imobiliários, as cotas podem se desvalorizar e você tem uma surpresa negativa no seu investimento. E se a gente olhar, por exemplo, para a taxa Selic, lá em 2015 e 2016, quando a nossa taxa ainda estava no momento um patamar mais alto, de 14,25 ao ano, os fundos imobiliários, de maneira geral, eram um pouco menos atraentes. Por quê? Porque existe uma comparação do valor do aluguel mensal com a taxa Selic, por exemplo, né? Pô, a taxa Selic e produtos de renda fixa são produtos com menos risco do que um fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele carrega a oscilação da cota e isso traz um aspecto de risco. Como eu disse anteriormente, ele é renda variável. Então, para você ir para fundos imobiliários, você tem que esperar ganhar mais do que se você for para renda fixa. E isso tem uma relação direta com a taxa Selic. Voltando lá para 2015 e 2016, a taxa estava alta, estava 14,25. O que aconteceu nesses últimos anos? A taxa despencou de 14,25 para 2% ao ano. Hoje, enquanto a gente grava esse vídeo, está 2% ao ano. E isso fez com que os fundos imobiliários ficassem muito mais atraentes para o investidor brasileiro. O que fez com que a cota se valorizasse. E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Mas é muito importante que você sempre faça uma comparação com o mercado financeiro, no geral, principalmente com oportunidades em renda fixa, para ver se você vai ou não tomar o risco de um fundo imobiliário. Terceiro conceito, comparação com imóveis. Eu acho mais importante comparar com o mercado financeiro do que com imóveis, apesar de ser um mercado imobiliário. Porém, tem muita gente que gosta de investir em imóveis, eu gosto também, e eu acho que os imóveis eles trazem vantagens e desvantagens em relação a fundos imobiliários. Primeira desvantagem do imóvel, vamos falar desvantagem primeiro, é liquidez. Um imóvel, para você comprar ou vender, você precisa ir lá no corretor, comprar, vender, pegar financiamento, ou esperar que o seu comprador aprove um financiamento no banco. Tem uma série de burocracias que no fundo imobiliário não precisa. Você consegue vender as cotas do seu fundo de imediato, né? Principalmente se não for um valor muito grande. Tem que tomar cuidado com a quantidade de cotas movimentadas por fundo diariamente, mas a maior parte dos fundos movimenta bem e para um patamar da maior parte dos investidores brasileiros isso não é problema, tá? Então, a vantagem do fundo imobiliário é que você tem mais liquidez do que um imóvel. Muito mais liquidez, é uma liquidez imediata. Você pode vender sua cota hoje e o dinheiro entra na sua corretora em 3 dias, tá bom? Agora uma desvantagem. Pô, num imóvel você tem o poder de eventualmente comprar um imóvel barato. Por exemplo, vamos supor que você achou um vendedor que precisa do dinheiro com urgência, você faz uma oferta, compra lá dele um valor abaixo do mercado e automaticamente você tem talvez uma possibilidade de vender acima desse valor, se você esperar um pouquinho e tudo mais. Isso já não é possível nos imóveis. Você vai nos fundos imobiliários, você vai comprar ou vender a cota pelo valor que aquela cota tiver no dia, tá bom? Então acho que esses são os dois principais pontos, né?
os fundos imobiliários têm mais liquidez do que um imóvel, mas você tem mais controle sobre o valor do imóvel, né, de certa maneira. Né? Também não dá para ter tanto total controle, mas é possível você ter um pouco mais de controle sobre o valor do imóvel do que no fundo imobiliário. Quarto conceito, investimento mínimo. Isso é muito legal, isso é um grande atrativo dos fundos imobiliários, principalmente comparado com imóveis. Né? Para você comprar um imóvel, você tem que ter um montante relevante, né? Um montante de um imóvel. Para você investir num fundo imobiliário, você só precisa ter o valor de uma cota. O investimento mínimo é uma cota do fundo que você escolher. Existem fundos que a cota está R$ 80, existem fundos que a cota está 100, 150, enfim, tem que dar uma olhada, gira mais ou menos nessa média, então o investimento mínimo é uma cota do fundo que você escolher, tá bom? Quinto conceito, indicadores importantes. Gente, para você, fundos imobiliários é um mercado e existem vários fundos imobiliários. Você vai ter que escolher os melhores para você investir. E uma forma de você escolher é olhando para alguns indicadores importantes. Eu não vou entrar a fundo neles nesse vídeo para não me estender muito, tá? Mas vou citar aqui alguns e acho que é um lugar muito legal para você olhar. Tem vários sites, eu gosto de um chamado Funds Explorer. Vamos pôr um link aqui abaixo do vídeo e lá você consegue ter acesso a todos esses indicadores. Então o primeiro indicador que eu quero falar chama Dividend Yield, que nada mais é do que quanto de aluguel está pagando. Por exemplo, 0,5% ao mês. Se você olha um fundo que ele paga 0,5% ao mês, você sabe que se você investir lá R$100, você vai ter todo mês 50 centavos, né, de pagamento de aluguel, que é 0,5% ao mês. Se você investir lá R$100 mil, você vai ter R$500 por mês de aluguel, em média, tá bom? Então, primeiro indicador é quanto de aluguel esse fundo tem pago nos últimos anos, nos últimos meses. E esse é um indicador muito importante para você comparar com renda fixa. Hoje, com a taxa Selic a 2%, essa comparação fica até injusta, né? Porque a taxa Selic está muito baixa. Mas quando ela foi mais alta e numa próximo ciclo de alta da Selic, isso é uma coisa para você ficar atenta, comparar o valor mensal dos aluguéis com quanto algum investimento em renda fixa possa te dar, tá bom? Segundo indicador, preço sobre valor patrimonial. Esse indicador ele costuma ficar perto de 1. Por quê? Porque é o valor da cota dividido pelo valor dos imóveis que tem naquele fundo, tá? Se está 1, vamos supor, esse indicador está 1, o preço da cota está exatamente o mesmo valor patrimonial daqueles ativos, é uma coisa mais equilibrada. Se esse indicador está menor do que 1, significa que a cota pode estar subavaliada. E se ele estiver maior do que 1, pode significar que a cota está superavaliada. Cuidado, ele não deve ser um indicador utilizado de maneira isolada. Tá? É importante que você utilize ele junto com outros indicadores. Terceiro indicador, taxa de vacância. Existem, por exemplo, se você tem um fundo de escritórios, fundo de lajes corporativas, né? Qual que é a vacância desse prédio? Ele está inteiro alugado? Ou ele está lá com 20% de vacância, 10% de vacância? Quanto menor a vacância, melhor. Porque quer dizer que você está rendendo melhor ali aquele patrimônio que o fundo está investido, quer dizer que tende a mostrar que o gestor está fazendo um bom trabalho, tá bom? Taxa de vacância. Quarto indicador, quantidade de ativos daquele fundo. Se você pega um fundo com poucos ativos, ele tem o risco concentrado naquele poucos ativos. Se você pega um fundo com mais ativos, ele tem o risco mais diluído. Isso pode ser uma postura um pouco mais conservadora, tá bom? Próximo indicador, liquidez. É importante que você veja quantas cotas, quanto dinheiro é negociado diariamente nesse fundo, para você não correr o risco de comprar o fundo que tem pouca negociação e aí às vezes você não consegue vender, tá bom? De maneira geral, os indicadores são esses. Um último indicador, que não é nenhum indicador, mas é uma coisa que você deve olhar, é a localização dos imóveis, tá? Imóveis melhores localizados tendem a ter uma rentabilidade maior, uma vacância menor e eventualmente um risco menor também, tá bom? Então dá uma olhada nesses indicadores, tem muitos sites que apresentam os indicadores de cada fundo, e isso vai te ajudar a escolher o melhor fundo para você investir. Sexto conceito, categorias. Eu quase coloquei esse conceito junto com os indicadores, mas eu acho que é melhor colocá-lo de maneira separada.
existem fundos de diversas categorias. Existem fundos de shoppings, fundos de lajes corporativas, fundos de galpões logísticos, fundos de investimento em títulos de mercado imobiliário. E existem fundos de fundos. Por exemplo, se você compra um fundo de fundos, você está dando na mão daquele gestor que gere aquele fundo a decisão de quais fundos ele vai investir, tá bom? E existem outras categorias também. É importante você saber qual categoria do fundo que você está escolhendo, tá? Isso é uma outra coisa para você olhar. Sétimo conceito, e eu já falei disso anteriormente, é a comparação com a Selic. Eu vou mostrar aqui para vocês que existe uma tendência, não é uma verdade e nem uma certeza, mas uma tendência inversa das cotas dos fundos imobiliários de maneira geral e da Selic. Como assim? De maneira geral, a tendência é, se a Selic está baixando, as cotas podem estar subindo, tá? E se a Selic está subindo, as cotas podem tender a reduzir, tá? E para provar isso para vocês, a gente vai para o conceito número 8, que é o IFIX, que nada mais é do que o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil. Semelhante ao Ibovespa para as ações, né? O Ibovespa é o índice que compõe as maiores ações brasileiras. O IFIX é um índice que é composto pelos maiores fundos imobiliários do Brasil, tá bom? E a gente vai dar uma olhada agora como o IFIX se comportou nos últimos anos com essa queda da Selic, para provar aí o conceito anterior, número 7, que existe certa relação entre os dois. É importante você estar atento com isso. Vamos lá, comparação do IFIX com a taxa Selic. Se você ainda tem dúvida sobre o que é a taxa Selic, como ela funciona, dá uma navegada na nossa página aqui do YouTube, no nosso canal, que tem um vídeo que fala bastante sobre a Selic e deixa claro a relação dela, não só com os fundos imobiliários, mas também com todos os outros investimentos aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, esse gráfico aqui da esquerda é do IFIX, então começa lá em 2014, né? Você vê aqui que o valor médio das cotas dos fundos imobiliários vem andando de lado, nem sobe nem desce muito, até 2016. Mas em 2016 a gente consegue notar uma subida, né? Tem essa lombadinha aqui, mas de maneira geral até o final de 2020, até o final de 2019, desculpa, começo de 2020, é uma subida, né? Dá para ver bastante essa subida. Enquanto no mesmo período, ou seja, aqui está 25/11/2015, final de 2015, né? Começo de 2016, o que aconteceu? Começou a cair a Selic e até o final de 2019. Tá? Eu peguei só esse intervalo para a gente fazer uma comparação nos mesmos períodos de tempo. Então, no começo de 2016 até o final de 2019, começo de 2020, o IFIX teve uma valorização de 120%, tá? Em 4 anos, ou seja, uma supervalorização. Para quem tinha fundos imobiliários, surfou essa onda toda, né? Isso foi ótimo, isso mostra como conhecimento importante para você aproveitar momentos como esse. Então, investidores ganharam não só os aluguéis, mas também a valorização da cota, em média, aí, 120%, mais que o dobro né, do valor no comecinho de 2016, comparado com o final de 2019. Enquanto a Selic caiu mais de 3 vezes, saiu de 14,25, foi até 4,5. Então, é disso que eu estou falando, tá? De uma relação inversa entre a Selic e o valor médio das cotas dos fundos imobiliários. Selic caindo, valor médio das cotas subindo. Agora, isso não é uma verdade absoluta, tá? Isso é algo para você ter em mente e ficar atento. Existe essa correlação inversa, mas não necessariamente é uma verdade. Por exemplo, se a gente avançar um pouco e entrar em 2020, a gente vê que a Selic ela caiu mais ainda, chegou a 2%. Então não houve nada de subida da Selic, pelo contrário, continuou caindo, né? Estava aqui em 4,5% no final do ano passado, no final de 2019, e agora estamos em 2%, ou seja, só caiu. Enquanto o IFIX, que estava lá no topo, ele deu uma super pernada para baixo, né? Caiu bastante em função do coronavírus e agora vem recuperando, tá? Então, de novo, isso é para mostrar que essa relação ela existe, mas não necessariamente ela é uma verdade absoluta. Conceito número 9. Fundos imobiliários são bons para reserva de emergência, que é aquele dinheiro que você tem que ter disponível para qualquer emergência. Por exemplo, você perdeu o emprego,
passou a não receber mais salário, você precisa ter um dinheiro para viver. Ou você é um autônomo, eventualmente deu uma crise no mercado, ou está tudo bem com sua profissão, mas você precisou de um dinheiro de emergência para alguma questão de saúde na família. Enfim, para reserva de emergência, fundos imobiliários são bons para reserva de emergência? Minha opinião é que não. Por quê? Porque como existe a oscilação do valor das cotas, e essa oscilação nem sempre ela é 100% racional. Por exemplo, a crise do coronavírus fez com que as cotas da maioria dos fundos despencassem por um momento. Por mais que vários já tenham voltado, em algum momento essas cotas despencaram e caíram mesmo. Se por acaso você precisasse desse dinheiro naquele momento, você teria que vender o fundo com uma desvalorização. Então eu acredito que os fundos imobiliários não sejam a melhor opção para você compor a sua reserva de emergência. Existem outras opções melhores. Acho que os fundos imobiliários são investimentos bons e estratégicos, desde que você tenha um objetivo para esse fundo. Ele vai compor a sua carteira com algum objetivo que você vai colocar ali, que não reserva de emergência, tá bom? Último conceito, aonde comprar? Você sempre vai ter acesso a esses fundos através de uma corretora, tá bom? Então você vai comprar na Bolsa de Valores, semelhante a comprar uma ação. Existem corretoras que têm plataforma mais fácil de usar e corretoras que têm plataforma menos fácil de usar, mas hoje em dia tem muito o trabalho do assessor financeiro, é muito presente nas corretoras. Com certeza, o seu assessor financeiro, se você ainda não tem um, procure um, ele vai poder te ajudar a mostrar como comprar, mas é sempre dentro de uma corretora, através de uma corretora, e essa compra é feita na Bolsa de Valores. Beleza? Esses 10 conceitos a gente acredita que dê uma visão mais macro sobre os fundos imobiliários e a gente espera que tenha te ajudado a tomar uma decisão mais completa sobre o seu investimento em fundos imobiliários. Se inscreve aqui no canal, dá uma olhada nos outros vídeos e a gente tem certeza que você vai saber cada vez melhor a investir o seu dinheiro. Beleza? Valeu!